Você está no canal Os Federais do Ensino, o seu Papo Filosofia. E o papo de hoje é um clássico dos clássicos, a crítica de Aristóteles a Platão. Para começar, vamos direto para o coração de um dos maiores debates da história do pensamento. Pensa assim, de um lado a gente tem Platão, o cara que olhava para cima, para o mundo das ideias, da perfeição, e do outro, o seu aluno mais brilhante, Aristóteles, que, ao contrário, mantinha os pés bem firmes no chão, dizendo, não, a verdade está aqui, nesse mundo que a gente pode ver e tocar. E olha que interessante, Aristóteles entrou na academia de Platão super jovem, mas sabe, desde o comecinho, alguma coisa ali não batia para ele. Ele era o aluno mais promissor, mas foi justamente ele quem começou a questionar a base de tudo que o mestre ensinava. E não foi uma rebeldia qualquer, não. Foi, na verdade, o nascimento de uma forma completamente nova de enxergar o mundo. Para a gente entender de onde veio a filosofia do Aristóteles, é crucial olhar para a época em que ele viveu. Era um tempo de puro caos, o chamado período helenístico. A Grécia estava sob domínio da Macedônia, e todas aquelas certezas do mundo antigo estavam desmoronando. E aí, nesse cenário de incerteza, Aristóteles não queria fugir para um outro mundo. Não, ele queria encontrar uma ordem, uma lógica, aqui mesmo, nesse mundo caótico. Beleza, então. Vamos agora para a raiz de toda essa treta, digamos assim. Para sacar a crítica do Aristóteles, a gente precisa primeiro dar uma olhada na famosa teoria que ele combateu. A ideia de Platão de que a realidade, na verdade, está dividida em duas. Então, a teoria das ideias do Platão é mais ou menos assim. Este mundo aqui que a gente percebe com os nossos sentidos seria só uma sombra, sabe? Uma cópia meio mal feita de um mundo superior, o tal do mundo das ideias. Lá nesse outro mundo, sim, tudo seria perfeito, eterno, verdadeiro. A ideia de justiça perfeita, a ideia de beleza perfeita, tudo estaria lá, nesse outro plano. E foi exatamente aí que a cabeça do Aristóteles começou a ferver, né? Ele olhava para uma árvore, para uma pessoa, para uma pedra e ficava se perguntando, peraí, como é que a ideia de árvore pode existir em um lugar e a árvore de verdade que está aqui na minha frente em outro? Como é que a essência de uma coisa pode estar separada da coisa em si? Pois é. E essa pergunta foi o estopim para a resposta que Aristóteles construiu. Ele veio com uma filosofia de um mundo só, um mundo único. É uma abordagem que hoje a gente chama de realismo, sabe? Totalmente focada em entender o universo a partir do que ele mostra pra gente, juntando essência e aparência numa coisa só. E quer saber? Não existe jeito melhor de visualizar essa briga de gigantes do que olhando para uma obra de arte. A famosa pintura A Escola de Atenas, do Rafael Sanzio, é genial porque ela captura exatamente esse debate, colocando mestre e aluno bem no centro de tudo. O mais incrível nessa pintura são os gestos. Se você olhar bem no centro, vai ver o Platão, já mais velho, apontando para cima, para o céu, como quem diz, a verdade está lá, no mundo das ideias. E do lado dele, o Aristóteles, com a mão espalmada para baixo, em direção à terra, num gesto claro que diz, não, mestre, a verdade, a essência de tudo, está bem aqui, nas coisas que nos cercam. Essa frase do Aristóteles, poxa, ela resume tudo, né? Para ele, simplesmente não fazia sentido. Como é que a substância de uma coisa, a sua natureza mais profunda, podia estar num plano separado? A própria ideia de separar já era, para ele, o grande problema. Aristóteles dizia, basicamente, que Platão, ao tentar resolver o problema da realidade, acabou complicando ainda mais. Porque, pensa bem, a teoria dele não explicava o movimento, a mudança, coisas que a gente vê o tempo todo. E mais, como é que você define uma coisa com uma ideia só? Um ser humano é humano, ok, mas também é animal, também é bípede. Qual dessas ideias seria a verdadeira? Para Aristóteles, essa separação toda só gerava mais e mais problemas. Mas veja bem, o Aristóteles não era só um cara que criticava, longe disso. Ele foi lá e construiu o próprio método dele para encontrar a verdade. Um caminho que começa na humildade de não saber e que chega até o que ele chamava de ciência, e que, no fim das contas, acabou lançando as bases para todo o pensamento ocidental. E como funciona esse caminho? Bom, tudo começa com o que ele chamava de espanto, que basicamente admitia a própria ignorância, sabe? A partir daí, o próximo passo é analisar a doxa, que são as opiniões comuns. E só então, com muita pesquisa e raciocínio, é que se constrói a episteme, o conhecimento científico de verdade. É um sistema que, olha, foi a sementinha do método científico que a gente usa até hoje. Então, essa tal de doxa, o que é isso? É opinião,
é o senso comum, aquilo que todo mundo sabe. Mas para Aristóteles, a doxa não era lixo, não. Pelo contrário, ela era o ponto de partida. É exatamente isso que a gente precisa investigar, questionar, para poder ir mais fundo. E o objetivo final, o destino dessa jornada, é a episteme, ou seja, a ciência. Mas calma, não é a ciência como a gente pensa hoje com laboratórios. Para ele, era um conhecimento verdadeiro, justificado, que valia para todo mundo e que era alcançado pela lógica. Era saber o porquê das coisas, entender as causas. E aqui tem uma coisa muito legal. Mesmo discordando tanto de Platão, o Aristóteles acaba voltando lá no mestre do seu mestre, o Sócrates. Porque essa ideia de que o conhecimento de verdade começa quando a gente admite que não sabe nada, isso é puro Sócrates. Aquele famoso só sei que nada sei é, no fundo, o espanto do Aristóteles. Tá, mas e aí? Por que a gente está gastando tempo com uma discussão de mais de 2000 anos? A resposta é simples, porque esse debate nunca acabou. De verdade. Ele formou o jeito como a gente pensa sobre o mundo até hoje. No fundo, essa treta entre Platão e Aristóteles deu origem ao grande debate entre idealismo e realismo. A pergunta é, o que é a realidade afinal? Ela é feita de ideias, de conceitos como queria Platão? Ou ela é um mundo material que existe independente da nossa cabeça, como defendia Aristóteles? Essa pergunta continua movendo a ciência, a filosofia e até o nosso dia a dia. Isso tudo leva a gente a uma reflexão final. Ao olhar para o mundo, o que parece ser mais fundamental? São as ideias, os conceitos, os valores? Ou é a matéria, a realidade concreta que a gente pode tocar e medir? E aí, onde será que a gente deve buscar a verdade? No céu de Platão ou aqui mesmo, na terra de Aristóteles? Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Este episódio foi produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, não esquece de deixar seu like e seguir a gente nas redes sociais. Nosso e-mail para contato é federaisdoensino.papofilosofia@gmail.com.